Ai, meu Deus do céu, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Obrigada. programa. Rosália, mas eles põem isso pra gente, para embaralhar um pouco a língua da gente, né? Com certeza, a gente também embaralha de vez em quando. Rosália, eu queria começar o nosso bate-papo pedindo que você falasse um pouquinho pra gente qual que é a função da glândula tireoide no organismo. Muitas pessoas já ouviram falar sobre esse assunto, mas não sabem qual é a função da glândula. Qual que é a função? Então, a glândula tireoidiana, ela é uma glândula situada na região cervical, na região anterior do pescoço. Ela tem o formato de borboleta e a função dela é produzir os hormônios tireoidianos, né? São T4 e T3. E esses hormônios tireoidianos, eles são super importantes, porque eles regulam a função de órgãos importantes do nosso organismo, como, por exemplo, o coração, o fígado e os rins, e eles controlam o nosso metabolismo. Então, são eles os responsáveis por manter o nosso organismo em equilíbrio. Qualquer disfunção na tireoide acaba acarretando problemas em vários órgãos consequentemente. Tá. Em linhas gerais, o que é o hipertiroidismo e o hipotiroidismo? São dois extremos, São dois extremos, exato. contrários, não é isso? O hipertireoidismo é quando acontece um aumento da produção de hormônios tireoidianos, um aumento da liberação desses hormônios na circulação. Tá. E aí, consequentemente, a pessoa pode apresentar sintomas como agressividade, ansiedade, taquicardia, emagrecimento, insônia. Já o hipotireoidismo é o contrário, é quando existe uma deficiência na produção desses hormônios tireoidianos, e aí, o contrário do hipertireoidismo, a pessoa fica lentificada, edemaciada, sonolenta, pode até apresentar um leve ganho de peso. Esse ganho de peso, é importante dizer que ele é bem leve, né? Não é responsável por uma obesidade, por exemplo, mas um leve ganho de peso pode acontecer. Quer dizer, nós temos aqui umas imagens que estão sendo colocadas sobre um e outro, né? O Exato. hipotiroidismo é o da nossa esquerda e o hipertiroidismo é o da direita, é isso mesmo, né? É isso mesmo. É. Na verdade, vocês podem observar que do lado direito tem uma imagem com os olhos bem protuberantes, né? Por quê? Porque a principal causa do hipertireoidismo é a doença de Graves, que é uma doença autoimune. E na doença de Graves especificamente pode acontecer a oftalmopatia de Graves. E aí os olhos ficam saltados, existe essa proptose ocular. Então, algumas pessoas têm essa proptose e aí quando a gente olha de cara já... Poxa, essa pessoa deve ter problema de tireoide. É por isso, porque é comum a oftalmopatia de Graves na doença de Graves que leva ao hipertireoidismo. Já que você está falando dessa característica, qual que é o diagnóstico? Como é que é feito? Então, o diagnóstico das disfunções tireoidianas, ele é feito por exame de sangue, é um exame simples, dosagem de TSH e de T4 livre, é suficiente para você detectar um problema de função tireoidiana. Isso é outra coisa que acaba confundindo muito, porque eu digo que a tireoide, ela é como se fosse um carro, ela tem a lataria, vamos dizer assim, e o motor. Então, nem sempre o problema no motor está acompanhado de um problema, vamos dizer assim, na lataria do carro. Então, você pode ter nódulos que não provocam disfunções na tireoide. E você pode ter disfunções tireoidianas sem ter nódulos. Então, é importante separar bem isso. Tá. Eu quero fazer uma pergunta, doutora, referente à questão dos nódulos, não é? Eu comentei agora há pouco, antes do intervalo, a respeito dos nódulos. Quais são as diferenças, por exemplo, do tratamento de um nódulo na tireoide e de um câncer de tireoide? São a mesma coisa ou o nódulo é uma coisa e o câncer é outra diferente? Não, é extremamente diferente. Olha, o nódulo, ele nem sempre é câncer. Felizmente, somente 5% dos nódulos, eles são malignos. Tá. Então, um nódulo, a primeira coisa quando você tem um nódulo de tireoide é verificar se existe uma alteração da função tireoidiana. Por quê? Porque algumas vezes esses nódulos, eles são hiperfuncionantes. E eles acabam alterando a função da glândula e provocando até o hipertireoidismo, por exemplo. Então, a primeira coisa é detectar se esse nódulo é hiperfuncionante ou não. Se houver um problema de disfunção tireoidiana, aí você pode tratar a disfunção tireoidiana com medicamento. E se este nódulo realmente for hiperfuncionante, uma possibilidade de tratar é o iodo radioativo. E algumas vezes a cirurgia pode ser uma opção de tratamento. Entendi. Se esse nódulo não for hiperfuncionante e ele não tiver nenhuma característica suspeita a ultrassom, porque se ele não estiver alterando a função tireoidiana, o próximo passo é fazer um bom ultrassom.
E aí você vai avaliar as características desse nódulo ao ultrassom. E dependendo dessas características, você vai indicar a punção. E é a punção que vai dar uma ideia se esse nódulo tem risco de ser maligno, ou se ele é maligno, ou se ele é benigno. E aí o tratamento, na grande maioria das vezes, para o nódulo maligno, é a cirurgia seguida de radioterapia. Quando que nós temos que ter, ou temos que optar, vamos dizer assim, pela retirada da tireoide? No caso, vamos supor, uma punção de um nódulo que venha confirmando malignidade. O tratamento é cirúrgico, câncer, o tratamento é cirúrgico, tireoidectomia total na grande maioria das vezes. Nos casos de nódulos benignos, né, que não são cancerígenos, então você faz a punção, ele é um nódulo benigno. Entretanto, ele tem um tamanho acima de 4 centímetros, ele já está grande, então o paciente se queixa do ponto de vista estético, também se queixa que às vezes tem dificuldade para deglutir, ou às vezes até tosse, rouquidão, então aí você pode optar por fazer um tratamento cirúrgico, retirada do nódulo, e só do nódulo, o resto da glândula permanece. Existe alguma característica, algum sintoma de que nós estamos tendo algum tipo de problema na tireoide? Então, é como eu te falei, né? Então, se for alguma disfunção tiroidiana, então, os sintomas que eu disse anteriormente, Tá. do hiper e do hipotireoidismo. Agora, em relação ao nódulo, às vezes você percebe uma nodulação na região cervical. Eu digo assim, apalpando a gente consegue sentir o nódulo? Consegue. É por isso que, assim, o que a gente recomenda aos pacientes, normalmente eles vêm ao consultório, doutor, eu sempre preciso ficar fazendo ultrassom de tireoide, né? Se ele não tiver nenhum fator de risco associado, ele pode ele mesmo fazer o autoexame. É muito simples de fazer. Ele chega na frente do espelho, inclina a cabeça um pouquinho para trás, pega um pouco de água, é suficiente para que ele faça a deglutição e ele vai observar se existe alguma nodulação na região cervical. Dói? Normalmente não. Os nódulos não doem, mesmo os cancerígenos? Não. Os cancerígenos menos ainda. Quando dói, coisa. é bom sinal, por incrível que pareça. Ah, é? É, porque o que acontece? Algumas vezes a gente tem processos inflamatórios da glândula tireoidiana, que são as tireoidites, que podem acontecer juntamente com os nódulos. E aí, sim, dói. Mas aí é benigno, não é maligno. Então, quando dói, quando o paciente chega queixando de dor, eu falo, olha, a chance de ser maligna é praticamente zero. Poxa vida, olha só, pelo menos uma dor que é positiva. Que é positiva. Ó, doutora, eu separei aqui uma pergunta sobre agenesia de lóbulo esquerdo, é isso mesmo o nome? Isso mesmo. E nódulos na parte direita. A Valdete Mendes, do Rio de Janeiro, está perguntando se é perigoso e se ela corre o risco de ter que retirá-lo. Então, na verdade, deixa eu ver se eu entendi. Ela tem uma agenesia de um dos lobos e do outro lado ela tem nódulos, é isso? Isso, é isso. Então, é como eu falei, a primeira coisa é verificar se a função tireoidiana dela está ok. Se ela estiver em eutireoidismo, ou seja, se os hormônios estiverem bem reguladinhos, então o próximo passo é fazer um belo ultrassom desse outro lobo e verificar as características desses nódulos. E aí o endocrinologista vai poder dizer a ela se ela deve continuar a investigação, ou seja, se ela deve fazer uma punção ou não, ou se ela pode simplesmente manter só o acompanhamento. Olha, Jamiles de Pedrinhas, lá no Sergipe, diz assim, boa noite, Fábio, boa noite, doutora. Eu fiz um exame na tireoide e tenho cisto, e o médico disse que não precisa tomar remédios. Cisto pode se tornar câncer na tireoide e o que eu devo fazer para me proteger? Dificilmente um cisto ele é maligno, né? Normalmente a gente nem indica punção se ele for um cisto simples. A preocupação é quando esse cisto é complexo. O que é um cisto complexo? Ele é como se fosse, imagine, um nódulo, tá? Então ele tem um componente cístico, mas ele tem uma porção sólida. Aí a gente chama isso de cisto complexo. Aí é um pouco mais preocupante, a gente faz a punção guiada para a parte sólida. Mas um cisto simples, ele não requer preocupação realmente e não tem como prevenir. Muitas pessoas têm e simplesmente é acompanhamento. Tá. A Lúcia de Caçapava pergunta, diz, boa noite, Fábio, boa noite para você também. Eu gostaria de saber se o hipertiroidismo pode causar algum tipo de alteração no colesterol. O hipotireoidismo, sim. O hipertireoidismo, não. O hipotireoidismo ele é uma das causas de aumento do colesterol, principalmente da fração ruim, que é o LDL,
porque o hipotireoidismo, ele diminui a expressão dos receptores hepáticos que limpam o colesterol. Então, o hipotireoidismo pode acabar levando a um aumento do colesterol, mas o hipertireoidismo não seria uma melhora, vamos dizer assim, porque estaria aumentando esses receptores que fazem a limpeza, mas não. Olha, tem uma pessoa que mandou até a foto da ultrassonografia aqui. Olha só, acho que ele está um pouquinho desesperado. Eu vou, então, atender aqui a sua pergunta para a doutora. Olá, boa noite, Fábio. Boa noite, doutora. Eu fui diagnosticado com hipertiroidismo. Quais os cuidados que eu tenho que tomar? É o Alexandre de Suzano, São Paulo, e ele diz que vai voltar ao médico na segunda-feira. Sim. Se realmente ele tem o hipertireoidismo, ele tem que acompanhar com um médico que solicitou os exames e provavelmente a causa mais frequente do hipertireoidismo é a doença de Graves, que é uma doença autoimune, e o tratamento inicial ele é feito com o antitireoidiano. Caso venha apresentar falha, então pode-se optar por tratamento com iodo radioativo, como eu falei, até cirurgia. Mas a primeira opção de tratamento são os antitireoidianos, que seriam então o propiltiuracil ou o tapazol. Então, não sei se ele já está tomando alguma medicação, mas provavelmente é a próxima conduta do médico. Olha só, uma pessoa que não colocou o nome está perguntando se é verdade que os legumes roxos são bons para quem tem problemas de tireoide. Olha, isso é muito complicado, porque os chamados vegetais crucíferos, eles são bociogênicos. O que se acredita é que as pessoas que comem muito repolho, couve de Bruxelas, por exemplo, têm uma chance maior de desenvolver o bócio e o hipotireoidismo. Em contrapartida, esses mesmos vegetais, eles têm um poder anticancerígeno. Então, o que a gente faz? Evita a disfunção tireoidiana e tem câncer ou, né? Ao contrário. Então, o que a gente recomenda é que você consuma, pelo menos com equilíbrio, né? De 2 a 3 vezes por semana, na forma cozida, porque o risco esse risco bociogênico que a gente chama, ele acontece mais quando esses vegetais eles estão na forma crua. Então, quando você for consumir na forma cozida e não exagerar. 2 a 3 vezes por semana não é isso que vai causar problema algum. Olha, tem uma pergunta aqui que é bem específica, a pessoa não se identificou também, mas diz que tem hipertiroidismo e toma um remédio chamado Puran, 50 miligramas, há mais de 4 anos. Ela está perguntando se o exame voltar a dar normal, se ela consegue parar de tomar esse remédio. Agora ela escreveu o nome, é Carla Pereira de Barretos. Ela disse que ela tem hipertireoidismo? Hipotiroidismo. Tá. Então, se realmente ela tem hipotireoidismo franco, hipotireoidismo clínico, o tratamento é feito com reposição do hormônio tireoidiano, que no caso é a levotiroxina. Dificilmente essa tireoide dela, se realmente ela tem um problema, ela vai voltar a funcionar. Normalmente os casos de hipotireoidismo constatados e clínicos, o paciente acaba tomando o hormônio tireoidiano para o resto da vida. Olha, boa noite, Fábio. Doutora, eu tenho nódulos na tireoide e a endocrinologista disse que são muito pequenos e não há necessidade de medicamentos. Isso é real? É a Edna de São Paulo. Edna, é assim. Os nódulos, quando eles são abaixo de 1 centímetro pela Sociedade Americana de Tireoide e abaixo de meio centímetro pelo consenso brasileiro, eles podem somente ser observados. E é como eu falei, de novo eu repito, nem sempre um nódulo causa disfunção tireoidiana. Se esse nódulo não está alterando a função tireoidiana, você não precisa tomar nenhuma medicação. Basta que você acompanhe esse nódulo. No caso dela, se é um nódulo pequenininho, ele pode ser só acompanhado. Algumas vezes a gente acaba indicando uma investigação no paciente que tem um nódulo pequeno, mas ele tem um histórico familiar de câncer de tireoide ou ele é um paciente de risco. O paciente que teve, por exemplo, exposição à radiação quando criança, pacientes que fizeram tratamento, por exemplo, com radioterapia para linfomas de Hodgkin, linfomas regiões cervicais, tratamento de radioterapia para câncer de mama. Então, esses pacientes são pacientes com maior fator de risco para desenvolvimento de câncer de tireoide. Então, nesses casos especificamente, mesmo quando o nódulo é muito pequenininho, a gente acaba dando continuidade à investigação. Pois quero agradecer, acabou o nosso tempo aqui, doutora, mas eu quero agradecer muito sua presença, foi bem esclarecedor
E como a gente teve dúvidas, né, da tireoide, que impressionante isso, né? Obrigado pela sua presença Imagina, nessa obrigada noite, a você, viu? foi um prazer. Muito bem.